Princípios da administração pública, noções gerais. A base do regime jurídico administrativo encontra-se nos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Porém, temos vários outros princípios que orientam a atividade administrativa. Dessa forma, é fundamental compreendermos o conceito dos princípios administrativos antes de estudarmos detidamente cada um deles. Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. São, portanto, as ideias que centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de sua estrutura. Ademais, os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de determinado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria produção normativa. Percebe-se, pois, que os princípios estabelecem valores e diretrizes que orientam não só a aplicação como também a elaboração e interpretação das normas do ordenamento jurídico, permitindo que o sistema funcione de maneira harmoniosa, equilibrada e racional. Por exemplo, o princípio da moralidade condiciona a atuação administrativa segundo os princípios da probidade e boa-fé, invalidando, por conseguinte, os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos e astuciosos. Esse tipo de princípio serve para balizar as ações administrativas, auxiliar a interpretação das regras e direcionar a produção legislativa. Nesse sentido, existem inúmeros princípios como a legalidade, razoabilidade, moralidade, publicidade, continuidade, autotutela, etc. Os princípios podem ser expressos, quando estão previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral, ou implícitos, quando não constam taxativamente em uma norma jurídica, decorrendo, portanto, da jurisprudência ou da doutrina. Saber se um princípio é expresso ou implícito depende do ponto de vista. Por exemplo, entre os princípios expressos, podemos destacar os princípios constitucionais capitulados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Constituição Federal/88, nos seguintes termos: artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios previstos acima são considerados expressos tendo como referência a Constituição Federal. Ou seja, tendo como referência unicamente a Constituição, são princípios previstos expressamente para a administração pública direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, limpe. Fique atento. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas. Ou seja, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que formam o famoso mnemônico, LIMP, orientam a atuação administrativa dos órgãos de todos os poderes. Devemos incluir aqui o Ministério Público e o Tribunal de Contas, das entidades administrativas que integram a administração indireta, independentemente se são de direito público ou de direito privado, e de todos os níveis de governo, União, Estados, DF e municípios. Além dos princípios previstos expressamente na Constituição Federal, temos previsão taxativa em diversas leis, como na Lei 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo na administração pública federal, na Lei 8.666/1993, que estabelece normas gerais de licitações e contratos, e na Lei 12.462/2011, que disciplina o regime diferenciado de contratações públicas. Esclarecendo. As normas infraconstitucionais também apresentam princípios expressos aplicáveis à administração pública. Vejamos alguns exemplos. Lei 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos,
Artigo 3º. A licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo. Lei 9.784/1999, Lei do Processo Administrativo da Administração Pública Federal, artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Lei 12.462/2011, Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, artigo 3º. As licitações e contratações realizadas em conformidade com o regime diferenciado de contratações públicas deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Por outro lado, os princípios implícitos não constam taxativamente em uma norma jurídica geral, decorrendo de elaboração doutrinária e jurisprudencial. Não significa que eles não estão previstos em uma norma jurídica, apenas não constam expresso ou taxativamente. Ou seja, o princípio implícito encontra-se previsto nas normas, apenas não consta expressamente em seu nome. Podemos encontrar princípios, 1, cuja aplicação conste taxativamente na Constituição, ou seja, não consta uma designação para chamar o princípio, mas apenas o seu significado. 2, que decorrem de algum princípio expresso ou da interpretação lógica de vários princípios. E 3, outros por serem implicações do próprio Estado de Direito e do sistema constitucional como um todo. Vamos exemplificar. O princípio da finalidade não se encontra previsto expressamente na Constituição Federal. Contudo, ele decorre do princípio da impessoalidade. Assim, toda atuação administrativa deverá ter como finalidade, em sentido amplo, o interesse público e, em sentido estrito, a função específica desenvolvida pela norma. Essa é a aplicação do princípio da finalidade, que decorre de um princípio previsto expressamente na Constituição Federal, o princípio da impessoalidade. No segundo caso, temos o exemplo do princípio da segurança jurídica, que possui apenas a sua aplicação prevista na Constituição Federal, conforme consta no inciso 36, artigo 5º, determinando que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, a Constituição Federal veda a aplicação retroativa de lei que tem o poder de prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É justamente essa aplicação do princípio da segurança jurídica. Contudo, não consta no texto constitucional algo do tipo: a lei deve respeitar o princípio da segurança jurídica. Assim, podemos perceber que, no segundo caso, não aparece taxativamente a denominação do princípio, mas consta sua aplicação, cabendo à doutrina e à jurisprudência reconhecer a sua existência e designação. Por fim, o princípio da supremacia do interesse público é exemplo da terceira situação, pois é um princípio geral de direito, decorrendo de interpretação sistemática de nosso ordenamento jurídico. Apesar de existir diversos dispositivos constitucionais de base para esse princípio, não há como fazer uma menção taxativa. O princípio da supremacia significa a própria razão de ser da administração, representando a lógica do nosso ordenamento constitucional. Antes de encerrarmos essa parte introdutória, cabe fazer uma última observação. Em que pese a doutrina disponha que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade sejam os princípios basilares ou fundamentais do direito administrativo, não há hierarquia entre os princípios. Ou seja, não podemos afirmar que o princípio da supremacia encontra-se acima do princípio da moralidade, por exemplo. No caso de aparente conflito entre eles, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade no ordenamento jurídico.